Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Ive Faria, aqui do canal Aprenda a Estudar Matemática. Como eu prometi para vocês, mesmo sem uma edição, algo muito especial, eu vou começar a falar sobre dificuldade em aprendizagem de matemática. Então, vamos para o nosso primeiro encontro? Primeiro, vamos falar do nosso cérebro, né? A matemática ela exige muito do nosso cérebro. Tem uma área responsável pela percepção da magnitude, que é a percepção da quantidade de elementos, que só de olhar você tem mais ou menos uma noção da quantidade de medidas, e tem uma área responsável especificamente por isso. Tem outra área que é responsável pela representação dos símbolos e dos números propriamente dito. Tem outra área que é responsável pela representação verbal dos números e dos símbolos. Outra área que faz o processamento cognitivo, ou seja, pega lá as informações, processa essas informações e transforma em aprendizagem. Então, tem muita coisa, muitas áreas do nosso cérebro que são usadas simultaneamente para criar essa aprendizagem matemática. E aí o que vai acontecer, que a gente vai ver, é que se as nossas funções, né, estiverem destinadas em algum momento para outras coisas, com foco em outras coisas, o nosso cérebro não estiver pronto para aquela aprendizagem, a aprendizagem matemática não vai ocorrer naquele momento. Tudo bem? Então, se você tem um problema de aprendizagem, esse problema de aprendizagem pode ser de origem extrínseca ou de origem intrínseca. Se ele for de origem extrínseca, ele é classificado como uma dificuldade escolar e vem de fatores ambientais e fatores internos. Fatores ambientais são fatores externos e fatores internos. De qualquer forma, tanto os fatores externos e internos que causam a dificuldade escolar, eles são pontuais. São fatores que ocorreram pontualmente na sua vida e que podem ter sido superados em um outro momento, mas naquele momento que esses fatores ocorreram, teve aquela probleminha lá que o seu cérebro estava destinado para outras situações e não estava limpo e ok o suficiente para aquela aprendizagem, e você teve uma defasagem naquele momento da aprendizagem matemática. Isso é possível de correção, sem problema nenhum. Então, vamos aos fatores ambientais. Os fatores ambientais são causas pedagógicas e causas socioculturais. As causas pedagógicas, como, por exemplo, o programa escolar inadequado. Às vezes você está numa escola e você não se adequou ao ritmo da escola, à programação daquela escola, a apostila que a escola adotou, ou o livro que a escola adotou. E talvez se você tivesse mudado de escola, você teria aprendido muito melhor. Então, às vezes, o próprio conteúdo escolar e a forma como é dado, se você não se adaptar, você vai ter aí já uma dificuldade escolar por causa dessa causa pedagógica. Ou você tiver uma relação professor-aluno ruim, ou uma falta de oportunidade educacional, que seria, por exemplo, você estar estudando no 6º ano sem professor de matemática. Aí no 7º ano, você vai lá, tem a sua aula de matemática, como se você tivesse visto todo o seu 6º ano. E você, na verdade, não viu porque ficou sem professor aquele ano. É uma falta de oportunidade educacional que vai te causar, obviamente, uma dificuldade escolar. Tem as causas socioculturais, né? Condições sociais desfavoráveis, tem condições desestimulantes. A gente sabe que, historicamente, por causa da raça e do gênero, muitas pessoas, por preconceito e pela história mesmo, foram prejudicadas nessa aprendizagem. E aí vamos aos fatores internos. Se por um acaso você, por causas emocionais ou causas familiares pontuais, você também pode interferir nessa aprendizagem. Você pode estar desmotivado, desinteressado, com baixa autoestima. Como eu disse, o cérebro
ele exige muito para você aprender matemática. Então, se você tiver num momento de desinteresse, por exemplo, você não vai aprender aquilo de jeito nenhum. Ou com baixa autoestima, não vai aprender, não adianta, porque o cérebro precisa estar pronto para aprender matemática. E causas familiares, você tem uma organização, uma comunicação, uma estabilidade familiar instável. Tem pais se separando, alguém da família morreu, você vai estar com cabeça para pensar em matemática naquele momento? Não vai estar, né? Então, são coisas pontuais que hoje você não está bem para aprender matemática, mas futuramente você vai estar, tá? Então, todas essas coisas pontuais, eu estou numa escola com programa inadequado, mas se eu trocar da escola, eu resolvo o meu problema. Eu tive lá uma condição desfavorável sociocultural, mas se eu correr atrás, eu consigo resolver o meu problema. Eu estou naquele momento com baixa autoestima, mas se eu correr atrás, daqui a pouco, minha autoestima vai melhorar e eu vou correr atrás do prejuízo lá da minha aprendizagem matemática. Eu tive um problema de falta de estabilidade na minha família. Meu pai perdeu o emprego, ficamos todos apavorados lá, acabou a nossa estabilidade e agora não, agora eu vou correr atrás do prejuízo. Então, todos esses fatores pontuais, eles causam, né, dificuldade escolar. E, basicamente, você não tem o controle sobre eles, são todos de origem externas a você. Agora, vamos às origens internas a você, origens intrínsecas, que são os transtornos ou comorbidades. Eles todos são oriundos de fatores orgânicos, sejam por funções cerebrais ou funções neurobiológicas. Então, se eles estiverem ligados às funções cerebrais, eles vão estar ligados ao funcionamento do sistema nervoso central. Os transtornos ligados a esse sistema nervoso central, alguns são classificados como transtorno de aprendizagem ou então como outros transtornos. Os principais, os 5 principais, são a dislexia, a disgrafia, também conhecida como desortografia, a descalculia, o TDAH e o TDC. Nós vamos ver um pouquinho de cada um deles nos próximos slides. E a gente também tem ligado às funções neurobiológicas, que vão estar relacionados com a estrutura e funcionamento cerebral e genética, tá? Ligados à ansiedade, depressão, instabilidade de humor. Isso são comorbidades, não são transtornos. Os transtornos são dislexia, disgrafia, descalculia, TDAH e TDC. As comorbidades são ansiedade, depressão, instabilidade de humor, que vai interferir aí na sua aprendizagem matemática. E é algo que é seu, do seu cérebro, da sua genética, ligado ao seu organismo. E você pode fazer uma investigação com uma equipe multidisciplinar, mas não tem cura. Tem tratamento, tem controle, mas não tem cura, certo? Então, mas é necessário esse tratamento, essa investigação, e num psicopedagogo, num psicólogo, num fonoaudiólogo, num neuropsiquiatra, num psiquiatra, num médico. Todos esses, inclusive os professores, todos nós fazemos parte dessa equipe multidisciplinar que está aí trabalhando com esses problemas de aprendizagem. Caso você ache que você tem algum desses transtornos ou comorbidade e você está tendo uma grave deficiência de aprendizagem, seria interessante que você procurasse uma ajuda especializada. Então, agora vamos falar um pouquinho dos transtornos de aprendizagem, esses e os outros transtornos que estão ligados diretamente com a aprendizagem são os principais. Dislexia. Dislexia é um problema, um transtorno ligado à leitura. A pessoa tem dificuldade de reconhecer e decodificar palavras, tem leitura imprecisa, lenta e com esforço, acompanha a leitura com o dedo, não consegue ler sem
ir lá acompanhando com o dedo, e tem baixa compreensão de texto, espelha letra, troca M por W, tem todo um espelhamentozinho aí também na dislexia, que é uma característica. Se a pessoa tem descalculia, ela vai ter dificuldade aonde? Na matemática. Não tem senso de quantidade, que é aquele senso numérico. Fatos aritméticos, ela não compreende os fatos aritméticos, não tem raciocínio aritmético e não consegue resolver problemas. Quem tem disgrafia tem problema na escrita, tem ortografia imprecisa, falhas gramaticais, falhas de pontuação, falta de clareza daquilo que foi escrito, não consegue fazer uma redação. Então, tem lá a dislexia na leitura, a descalculia na matemática e a disgrafia na escrita. São os 3 transtornos de aprendizagem. Os outros transtornos, um super conhecido, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. A gente tem níveis profundos de desatenção, desorganização, hiperatividade e impulsividade. Dificuldade em terminar as tarefas e se organizar. Dificuldade em seguir ordens ou rotinas. Baixa interação social. No seu próprio dia a dia, você pode identificar se você começa uma tarefa e não consegue terminar, sempre para pela metade, não consegue se organizar, não consegue cumprir ordens, não consegue cumprir rotina. Você tem claras, principalmente nas crianças, é muito fácil você diagnosticar, olhando para a criança, para o comportamento dela, ter uma ideia se ela realmente tem e seria uma indicação para procurar investigar se ela tem um transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. É muito comum esse tipo de transtorno em idade escolar. O próximo é o transtorno de desenvolvimento e coordenação. Então, se você tem deficiência na aquisição e execução de habilidades motoras finas, o que são habilidades motoras finas? As que são responsáveis pela escrita. Se você tiver uma deficiência de coordenação motora, você não vai conseguir escrever. Vai ter lá outros transtornos associados. Se você tem lentidão para escrever ou escrita imprecisa, baixa coordenação motora e baixa percepção do ambiente. Está tudo ligado aos transtornos de desenvolvimento da coordenação. Normalmente, as pessoas não têm transtornos, tá? Transtorno é raro. 90% da população apresenta dificuldade escolar. Está passando por um momento difícil, seja ele socioeconômico, familiar, emocional, na escola, está sofrendo bullying, qualquer processo que você esteja levando partes do seu cérebro que são necessárias para que você aprenda matemática para outra coisa, para outra situação, naquele momento você vai ter uma lacuna de aprendizagem. Naquela aula você não vai aprender o que você deveria e você vai ter aí uma lacuna de aprendizagem em matemática. Vamos falar muito de lacunas de aprendizagem, tá bom? E a maioria dos casos são resolvidos preenchendo essas lacunas por causa desses momentos que você não estava apto a aprender. Preencheu as lacunas, resolveu o problema. De qualquer forma, durante as minhas aulas, para essas pessoas que têm transtornos específicos, elas também estão um pouquinho voltadas, como minha função de equipe multidisciplinar, elas estão um pouquinho voltadas para essa área também, para que eu possa ajudar as pessoas que realmente têm funções neurológicas com esses fatores intrínsecos, também para facilitar essa aprendizagem. E aí, sobre o esquema geral do conteúdo, sobre os pré-requisitos, tudo isso vai ser falado num segundo encontro, tá bom? Esse aqui só foi um encontro de introdução, para vocês entenderem um pouquinho o que é dificuldade de aprendizagem. Então, tem a dificuldade escolar e tem os transtornos. Provavelmente, se você tem alguma dificuldade, deve ser dificuldade escolar, tá bom? De qualquer forma, se você achar que você tem uma dificuldade persistente, talvez a consulta a um profissional seja adequada, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. A gente se vê.
Um beijo. Espero que vocês tenham gostado.